Muito bem, agora vamos de olho na política, porque temos, né, manifestações do presidente Bolsonaro e gente de dentro do gabinete querendo ruir o Ministério do Meio Ambiente do Ricardo Salles. É pressão de todo quanto é lado. Puxa vida, hein, Jair? Que bomba que você pegou, hein? Então, de olho em Brasília com Renato Dias. Doutor Renato, boa tarde. Então, eu estou falando da economia, né? Problemas e mais problemas. É claro que o Jair Bolsonaro entrou para enfrentar essa situação, né? Enfrentar o mecanismo, né? Está tendo que se aliar ao Centrão para poder governar, mas dentro do governo estão querendo minar o Ministério do Meio Ambiente do Ricardo Salles, mas que, no entanto, tem muita defesa também, inclusive por parte dos produtores rurais. É isso, Renato? Seja bem-vindo. Bom, hoje teve aí um grande ruído em relação a isso, né? Uma disputa entre os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e o general Ramos, que é ministro da Secretaria de Governo, e isso se deu muito pelo Twitter, né? O Ricardo Salles fez ali algumas mensagens, eu separei duas delas para a gente dar uma olhada. A primeira bem forte, João, inclusive com termos ali que acho que depois ele até se arrependeu e acabou apagando essa mensagem, colocou uma mais amena depois, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nessa primeira mensagem que foi colocada. Muito bem, vamos lá, está no ar. A Bela Megali do Estadão, bom, primeiro, aqui a gente vê em cima é o Eduardo Bolsonaro dizendo: força, ministro, o Brasil está contigo e apoiando o seu trabalho. Aí embaixo, a coluna da jornalista do Globo, Bela Megali: Salles estica a corda com a ala militar do governo e testa blindagem com Bolsonaro. O ministro Luiz Ramos, diz o Ricardo Salles: não estiquei a corda com ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correto. Chega dessa postura de Maria fofoca. Vixe Maria, hein? Comente aí, Renato. Pois é, Maria fofoca, um termo que até depois acabou sendo repetido por apoiadores do ministro, né? Base do governo, base do Bolsonaro dentro do Congresso. E tem uma outra mensagem, João, que foi até mais forte, que foi a seguinte, eu vou ler aqui, com essa mesma notícia, né, da Bela Megali, e ele falou o seguinte: olha, tenho enorme respeito pela instituição militar. Como em qualquer lugar, infelizmente, há sempre uma maçã podre a contaminar os demais. Fonte de fofoca, intriga, de conspiração e da discórdia. O problema é a banana de pijama. Banana de pijama, uma referência aí ao general Ramos, ele já tinha feito esse apelido há um tempo atrás. Então, essa mensagem, que na verdade ele escreveu e depois acabou apagando, trocou por essa aí um pouco mais amena, mas mesmo assim bastante forte. E aí criou essa situação. E o que se diz lá em Brasília, João, é o seguinte: o general Ramos, a situação dele não está boa. A notícia que se tem é que ele estava tentando até emplacar indicações políticas em cargos dentro do governo, só que isso sem combinar com todo mundo, né? Sem combinar com os russos, digamos assim. Quem está com um papel muito importante nessa articulação política hoje é aquele deputado Ricardo Barros. O Ricardo Barros, um deputado ali do Centrão, que teve essa aproximação com o Bolsonaro há pouco tempo. Então, essas indicações que estavam sendo feitas pelo general Ramos não estavam batendo ali com os planos do Ricardo Barros. Então, existe uma pressão para que ele seja trocado, né, para que saia do ministério, e aí sim seja uma indicação política para melhorar ainda mais essa relação do Bolsonaro com o governo. Hoje teve esse atrito muito forte com o ministro Salles, que acabou tendo ali um apoio muito forte dos ministros, dos deputados da base bolsonarista, né? E no fim das contas, João, eu acho que ele ganhou essa batalha, porque logo em seguida ele colocou um outro tweet anunciando que o ministro Paulo Guedes liberou verba para o Ministério do Meio Ambiente. A gente tem essa imagem aí vamos ver. Com a declaração do Salles sobre o apoio do ministro Guedes. Quero agradecer ao nosso ministro Paulo Guedes, que acaba de me informar que deve liberar ainda hoje, sexta-feira, os 60 milhões necessários à continuidade das ações do IBAMA no combate às queimadas e ao desmatamento ilegal. Tanques, PG, tanques, Paulo Guedes. Muito obrigado, Paulo Guedes, disse o ministro Ricardo Salles. E o Bolsonaro? Que lado ele fica? O Bolsonaro, João, me parece que ele tem um apoio mais forte ali ao Ricardo Salles, né? O Ricardo Salles, que vem sendo alvo aí de ataques de todo lado, imprensa o tempo todo
em cima dele, falando de Amazônia e tudo aquilo mais, queimadas e papapá. Só que o presidente sempre bancou o ministro Salles, e eu acho que numa queda de braço aí entre o Salles e o ministro Ramos, eu não tenho dúvida que quem sairia ganhando seria o Ricardo Salles, e eu acho que esse vai ser o desfecho dessa história. Então eu vou narrar para você e para os amigos do Tempo e Dinheiro a frase do presidente Bolsonaro dita agora há pouco. Ele foi batizar o caça de fabricação sueca, comprado pela FAB, e aí ele fez a seguinte frase. A Reuters diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que as Forças Armadas do país estarão sempre prontas para garantir a liberdade do povo brasileiro. Aspas para o presidente Bolsonaro: quando tudo parecer incerto, lembrem-se das Forças Armadas. Como bem diz a história, elas sempre estarão prontas para defender a pátria e para garantir a nossa liberdade, disse o presidente em cerimônia no Dia do Aviador. Acho que, em síntese, é isso, né? Vamos garantir a nossa liberdade. Pois é, João. A liberdade que está tão em voga aí essa disputa, né, com a questão da vacina, ele defendendo a liberdade das pessoas. E falando em vacina, a gente lembra do Dória, e um comentário aí sobre essa reforma fiscal, tributária, feita aqui em São Paulo, né? É mais um capítulo daquela coisa, né? A economia a gente vê depois. Então, São Paulo fez um lockdown muito forte, a arrecadação certamente caiu bastante. Qual é a solução para isso? Aumento de impostos. Quem paga é o cidadão paulista. Então, a gente não pode se esquecer disso na hora de votar. Aqui em São Paulo, a gente vai ter aí uma disputa forte do candidato do Dória, que é o Bruno Covas, com o candidato provavelmente russomano do presidente. As pesquisas ainda estão aí variando bastante, mas eu acho que as pessoas têm que se lembrar disso, porque a conta chegou e a gente vai sentir no bolso com esses aumentos de impostos aqui em São Paulo, João. Mas com relação ao Dória vai ficar marcado essa frase do Bolsonaro sobre ele, né? Projeto de ditador nanico. Projeto de ditador nanico, meu Deus. Ok. Acho que é isso, né, Renato? Por hoje chega, sexta-feira, vamos em frente? É isso, por hoje é só. Muito bem, muito obrigado ao Renato e vamos em frente. Mais informações de política no site politicos.org.br, onde está lá o ranking dos políticos para você ver quem que atende realmente aos interesses da sociedade brasileira, feitos pela equipe do Renato Dias.